Muito bem. Parabéns, antes de nada, né? Pelos temas, as mulheres da Bíblia. Essa qual é a conferência? É a quinta, terceira? A gente Quarta? começou em fevereiro. Ótimo. Que mulheres viram, só por curiosidade. Pela Ana, Muito bem. Quem escolheu? Foram vocês que escolheram? Ou foram os... as pessoas que estão na formação. Muito bem. Não, muito bem, porque está muito bem Eu escolhido. uma palestra um retiro do padre Renan sobre As as mulheres mulheres da da Bíblia, e a Rô também fez um curso, uma mulher que dá um monte de cursos super ótimos, a Larissa Menegatti, né? E aí ela sugeriu o tema e a gente achou maravilhoso. Mas muito bem. Parabéns, então, por tudo isso, né? Então, hoje nos corresponde falar dessa outra mulher da Bíblia, Sara, né? Acho que todo mundo já sabe quem é Sara, mais ou menos, né? Isso também é a conferência, tratar quem foi Sara e o que podemos aprender dela, né? Especialmente vocês, o que podem aprender dessa mulher. Antes de entrar em Sara, eu perguntei um pouco o mapa de quais mulheres vocês viram, porque o livro do Gênesis, da Sagrada Escritura, começa com uma mulher, né? Eva, né? E começa com a batalha de Eva contra a serpente. Impressionante isso, né? E vai terminar o livro, os livros da Bíblia, com o Apocalipse falando de outra batalha. O Apocalipse apresenta a batalha da serpente, do grande dragão, continuando a batalha com a mulher que começou lá no Gênesis. Então, temos que saber, ser bem conscientes disso. Existe uma batalha, né? E o livro começa com a batalha lá, com Eva, e vai terminar com a batalha de Nossa Senhora. Então, é uma batalha a nossa vida. Isso quer dizer, né? Estamos sempre numa grande luta contra o dragão, a serpente, o demônio, né? E vocês, mulheres, tá? São bem descritas aqui na palavra de Deus. Tá? Isso tem que ter de fundo para o que vamos ver em cada uma das mulheres e também agora Sara, né? Ela é uma como nós, né? Uma ser humana cheio de qualidades e defeitos, né? Mas que quer responder ao chamado de Deus, como todos nós, né? Queremos responder ao chamado de Deus. Muito bem. Olha só que interessante, Sara, né? Ela não tem um livro como Esther, que tem um livro só para ela, Ruth, um livro só para ela, mas no Gênesis é a mulher que mais se destaca, o primeiro livro da Bíblia. E ela se destaca porque ela é esposa de Abraão. Quando a gente lê o Gênesis, ele é dividido da seguinte maneira, né? Tem o conto inicial, a criação do mundo, do homem e da mulher, o pecado original. Depois disso tem um grande parênteses, vai narrar ali a história de Noé, e depois começa a parte mais importante do Gênesis, né? Que é o ciclo dos profetas, dos patriarcas, desculpa, dos patriarcas, que são três os patriarcas, né? Abraão, o seu filho Isaque e o seu neto Jacó, Israel. Tudo isso é o livro do Gênesis. O conto da criação, Noé, e o ciclo, né, chamado assim, ciclo patriarcal, os patriarcas. Mas cada um desses patriarcas, ele é destacado junto com a sua esposa. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Jacó. Aí teve mais mulheres, tá bom? Teve mais mulheres envolvidas, né? De fato, aqui outro convite, né? Existe, não sei se ainda está, né? Os padres vimos 6 anos atrás, quando eu estava aqui antes de eu ir para Brasília, vimos uma minissérie, acho que são de 2, 3 capítulos, chamada La Tienda Roja. Em português seria A Cabana Vermelha, né? Nós vimos em espanhol, então eu não sei a tradução em português, mas deveria ser A Tenda Vermelha. E vai falar das mulheres. O ponto de vista disso que a gente está falando, desse contexto, dos patriarcas, do ponto de vista das mulheres. Especialmente da única filha de Jacó. Lembra, Jacó teve 12 filhos. Estou fazendo um grande parênteses, tá? A gente não entrou em Sara, mas é só um convite, já que estão com as mulheres da Bíblia, né? Então, Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Mas, ademais dos 12 homens, teve uma menina, a Diná. Então, essa minissérie é desde o ponto de vista da Diná. Desde criancinha, vendo a sua mãe, as mulheres, né? Na tenda roja, a tenda vermelha era onde as mulheres ficavam dormindo. Não dormiam com os meninos, com os homens, né? Elas tinham essa caverna vermelha, né? E aí, onde fofocavam, onde
eram mulheres, né? Não só no tempo de falar, né? Mas sim, conversavam dos temas mulheres, como elas viam todo esse momento. Claro, é uma série de Netflix, não é uma série religiosa, mas é interessante, né? Tem que ser muito purificada, mas é interessante, né, ver essa perspectiva das mulheres, como viam seus irmãos, seus pais, né? Eram nômades, eles não tinham ainda uma terra. Vamos falar sobre isso agora. Então, vamos sobre a terra prometida ainda. Era só a promessa ainda. Eles estavam nesse momento. Então, é interessante, tá? Não sei se continua em Netflix. Nós vimos aí. Sim? Tá? Existe uma. Elas se confidencializavam. Isso. Isso mesmo. Tá? Já tem uma vermelha mesmo. Então, é interessante para entender esse contexto, pelo menos histórico, do que vamos falar agora. E, claro, é o tema, né, dessas formações de vocês sobre a mulher, né? As mulheres na Bíblia, ou da Bíblia. Muito bem, Sara, né? Então, podemos encontrar a história de Sara, como eu falei, sempre relacionada ao grande patriarca, o primeiro, Abraão, seu esposo e irmão. Sabiam disso? Sara é irmã de Abraão, por parte de pai. Está escrito, tá? Aqui no texto do Gênesis. Vamos ver como se desenvolveu isso, tá? Mas ela era irmã de Abraão, por parte de pai. Tá? Bom, lembra que estamos falando de um contexto de 4.000 anos atrás, tá bom? Não queremos colocar os padrões da nossa época, estamos falando primordial, 4.000 anos atrás. 2.000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Moisés chegar com a lei de Deus. Não tinha sido revelado a lei de Deus ainda, tá? Os mandamentos. É 500 anos antes disso ainda. 500, 450. Tá bom? É esse momento. É quando Deus vem e chama o homem a uma aliança. Esse é o tema de Abraão. Deus quer fazer uma aliança com a humanidade. E escolhe Abraão com a sua esposa. Isso, né, se quer um resumo de tudo isso, Sara tem que entender que ela tem um papel. Ela tem um papel junto com Abraão, né, na história da criação do povo de Deus, né? Ali está começando o povo de Deus. De um casal, né? Vai vir uma família, de uma família, o povo, as tribos, das tribos, nós. Esse é o plano de Deus. Começou com Abraão, não Adão e Eva, lá foi perdido, foi rompida a aliança. Começa uma nova aliança com Abraão. Abraão com Sara. Por isso, a matriarca da fé, né? Ela é a mãe da nossa fé. Abraão tem esse título, né? O pai da fé. Então, ela é a mãe da fé. E ela teve que ir compreendendo isso, né, ao longo dessa epopeia que foi a vida deles. Tá? Muito bem. Quem foi Sara? Antes de nada, Santa Sara, tá? Ela é santa, canonizada. Se celebra no mesmo dia de Abraão, em outubro, dia 9 de outubro. 9 de outubro é Santos Abraão e Sara, os patriarcas da fé, pai e mãe da fé. Então, 9 de outubro. Não é uma festa obrigatória, por isso quase nunca se celebra, né? É opcional do padre escolher. Se não cai nada especial nesse dia, ele pode escolher celebrar Santos Abraão e Santa Sara. É uma memória facultativa. Bom, mas olha, Santa Sara, né? Antes de nada. O que nós podemos falar sobre Sara, como eu falei, está sempre então relacionada ao seu esposo, meio-irmão Abraão. Vamos ver no finalzinho do capítulo 11, antes de começar nas nossas Bíblias, pelo menos nessa minha versão, que é a do Peregrino, eu acho assim, no capítulo 11 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no finalzinho diz ali, Abraão, antes de começar propriamente o ciclo, a aparição, o chamado Abraão, tem o anúncio, né, dos semitas. Já ouviram falar essa palavra, semitas? Eu vou dar catequese, tá? Aula de Bíblia. Vou aproveitar para dar aula de Bíblia. Tá? Já ouviram falar a palavra semita, eu acho, né? O antissemitismo vem de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Tá? Que no livro do Gênesis, antes de falar de Abraão, começa a falar essas genealogias, né, dos filhos de Noé. De Noé, os que foram salvos do dilúvio, né? A família que foi salva. Então, Abraão e também Sara são da descendência desse terceiro filho, Sem. Por isso eles são semitas. Então, começa a descrever, antes do ciclo abraânico, né, a descendência. Vai falar de Sem, dos seus filhos, até chegar em Toré.
Toré é o pai de Abraão e de Sara, né? É o pai de Abraão. Nesse momento a gente não sabe quem ainda é pai de Sara. Só começa a dizer, então Toré gerou Nicor, Arã, são os irmãos, né? E Abrão. Abrão, eram 3 irmãos. Né? Gerou esses 3 irmãos e começa a falar as esposas desses irmãos. Né? Ele fala, esposa, é aí que sai a primeira vez o nome de Sara, esposa de Abraão era Sara. Bom, até aí a gente acha que uma esposa é como qualquer esposa, né? Vamos ver depois, ao desenvolver, obrigado. Vou me corrigindo, tá? Ao desenvolver da história, que Abraão vai apresentar ela 2 vezes como irmã. Lembra dessas cenas? Quando eles vão para o Egito, né? Então, ele fala uma qualidade de Sara que ela era muito bonita, tá? Ela era muito bonita. Então, quando eles têm que ir para o Egito, e vamos ver o porquê, Abraão combina com ela, olha, Sara, minha esposa, chegando no Egito, você diga que é minha irmã, tá? Porque senão me vão passar a espada para raptar você. Se é minha irmã, ok, a gente faz um acordo ali, né, com os egípcios, e o faraó toma ela como esposa. E antes de se relacionar com ela, vem a revelação, opa, não toque em Sara, ela é casada com Abraão. Então, o rei até fica, o faraó fica bravo, né? E fala, vão embora daqui. E toma até dinheiro para ir longe daqui, né? Lembra o que aconteceu isso com Moisés? Quando Moisés resgata o povo de Deus, depois das 10 pragas, depois da Páscoa, né? A Páscoa é celebrada de noite, na manhã seguinte eles são expulsos pelo faraó, na morte dos primogênitos. E o faraó diz a mesma coisa, toma a riqueza e vão longe daqui. Depois ele acaba perseguindo, né? Mas em Abraão acontece a mesma coisa. Quando descobre que Sara é esposa de Abraão, vão embora daqui. Toma dinheiro e sumam daqui. Tá bom? E depois desenvolve a história, né? Abraão desce para o que hoje é Gaza, naquele momento Filisteia. Né? Abraão entra naquela terra e o rei Abimeleque, outra vez, eles combinam, olha, Sara, outra vez, né? Diga que é minha irmã. E o rei vem, toma ela por esposa, na noite nupcial, na hora de se encostar, ele tem um sonho, não toque em Sara, porque ela foi escolhida por mim, por Deus, né? E ela tem um esposo que é Abraão. Então o rei vai com Abraão, por que fizesse isso? Eu te recebi de bom grado. Por que mentiste? E ele fala, eu não menti. Sara realmente, é verdade que é minha esposa, mas ela também é minha irmã por parte de pai. Tá? Então é aí que nós descobrimos. Tá aí pelo capítulo 17. Um pouquinho mais, talvez, tá bom? Começa lá no capítulo 11, como eu falei, no finalzinho, e lá no capítulo 17 vamos descobrir que Sara é também, né, não só esposa, mas irmã por parte de pai. Lembra? Estamos falando de 4.000 anos atrás. Vamos falar de Ló, né? Ló era sobrinho dos dois por parte diferente. As famílias estavam todas ali, né? Um casava com o outro, não se preocupe, tá bom? Os primos com os sobrinhos, era assim. As filhas de Ló vão engravidar de Ló. Lembra dessa história? Nossa. Né? Então, eu quero saber que naquela época ninguém nasceu com problema? Seguramente sim. Seguramente sim. Sim. Seguramente sim. Tá. Tinha um problema seríssimo social, e tinha muitas pessoas individuais, por causa dessa coisa de casar sem Normalmente os nobres, sobretudo os nobres, se casavam entre eles, né? Abraão não era totalmente nobre. Agora vamos entrar na história dele e de Sara, né? Só quero ver o relógio aqui para mim não me perder. Aí meia que termina, né? Termina 10h30. Ou antes ou depois. Não, porque aí depois é a missa, e o senhor é que decide, não. Quero atrasar o programa de vocês. Não, que o senhor depois tem o casamento para fazer. Daqui eu vou para o casamento. Bom, o que acontece então? Vamos entrar na história bíblica. O pai de Abraão, ele tem um plano. Eles são da Babilônia, da terra de Ur, Babilônia, e ele quer levar os seus filhos, 3 filhos tem, né? Quer levar para Canaã. Canaã é o que nós conhecemos hoje como a terra prometida, tá? É Israel.
quer fazer esse caminho. Então, sai lá da Babilônia, mas nesse meio caminho ele para no norte, no que era a Síria, não Síria, a Assíria, que está ainda mais em cima, a Assíria, né? E lá ele reside, faz uma riqueza, né? Fica com ele ali Abraão e Ló, lembra esse personagem? Sobrinho, por quê? Porque morre o pai de Ló. Então, como que Abraão, que é o tio, assume ele como um filho. Isso é interessante, tá? Para o que vai vir da história agora. Tá? Ló não é um personagem secundário na história. Então, ficam ali, morre o pai de Abraão e Deus se aparece. E começa a história de Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, tá? Começa a história de Abraão, Deus que se aparece, né, em um sonho a Abraão e diz a ele, né? Imagina, é o primeiro contato com a divindade que tem Abraão. Não é? Para ele é uma surpresa, né? E ele escolhido, e começa lá, né? Na minha Bíblia começa a vocação de Abraão. E sai então o chamado, né? Escolhe Abraão e dá para ele, faz para ele 3 promessas. São importantíssimas essas 3 promessas, não só para Abraão, para nós, para toda a história da salvação. Aqui começa, né, as promessas da salvação. Quais são essas 3 promessas? A terra prometida, eles eram nômades, tá? Se bem que naquele momento o pai dele tinha conseguido aquela terra na cidade de Harã, né? E fala para ele: sai da tua terra, Abraão, da terra dos teus pais, sai dela, porque eu vou te levar para uma terra que tu não conheces, mas eu vou te dar. Então começa aí. A promessa de uma terra que ele não possui e que Deus promete que vai dar. Então ele tem que confiar já nessa primeira promessa, uma terra. E surge aí a terra prometida. A ideia da terra prometida, que ele não sabia onde era ainda. Eu vou te conduzir a essa terra. Confia. Só caminha, né? Que eu vou te levar. E ele tem que seguir. Sabe que Deus falou de uma terra e ele tem que seguir o seu coração. Aonde vai ser essa terra? Para onde que eu tenho que ir? Norte, sul, leste, oeste? Bom, ele tem no coração dele, meu pai queria descer para Canaã. Eu vou para lá. Vamos ver o que Deus vai mostrar no caminho. Sabemos que Canaã era a terra prometida. Mas Canaã, naquele momento, era um lugar populado já, tá? Os cananeus, né, era gente brava. Brava em todos os sentidos, né? Não no sentido italiano. Bravo no italiano é uma pessoa boa, né? Ali eram bravos e selvagens, né? E realmente politeístas, não só isso, né? A moral dos cananeus, muito, muito ruim, muito feia, né? Sem moral nenhuma, né? E para lá ele tem que ir. Ele vai para aquela terra, porque o pai dele tocou. Então, primeira promessa, terra, né? E imagine só Sara, né, escutando que Abraão recebeu uma revelação de Deus, que tem que sair daquela comodidade, né? O pai de Abraão tinha deixado para eles terra, servos, animais. Vamos ter que sair daqui agora e caminhar para uma terra inóspita. Bom, aí está Sara, né? A que crê, confia na mensagem de Deus no seu esposo. É interessante para as mulheres. Confiar que Deus vai falar, não só o seu coração, mas através da família. E o papel do esposo, a esposa tem que confiar muitas vezes em que o esposo é iluminado por Deus. E Sara nos ensina isso, né? Primeira promessa. Segunda promessa, que agora ele vai tocar a Sara, né? Mas ela vai tentar entender isso. É a descendência. E de ti, velhinho, ele tinha 90 anos, tá? E de ti, velho Abraão, vai sair uma descendência numerosa. Bom, eles levaram 90 anos tentando ter filhos e nada. E agora Deus promete uma descendência? Como que vai ser isso? Bom, eu tenho meu sobrinho Ló. Pode ser que através de Ló vai vir a minha descendência. Então, enquanto Ló está com ele, ele está tranquilo. Bom, Ló está comigo, a descendência está garantida através de Ló. Olha só. Então, Sara está tranquila também. Aí está Ló, é o nosso filho adotado, adotivo. Com ele vai vir a descendência. E a terceira promessa, né, é a promessa da bênção universal. Deus diz para Abraão, através de vocês, todas as nações da terra receberão a bênção. A terra prometida se cumpre, então, com Josué. Livro de Josué. 6º livro da Bíblia. Moisés é aquele que salva o povo da escravidão do Egito, coloca o povo às portas da terra prometida, e é Josué quem introduz, tá? Se cumpre a primeira promessa. No 6º livro da Bíblia, Josué. O povo conquista a terra prometida. Segunda promessa, né? A descendência se cumpriu já imediatamente com Isaac. Vamos ver
espero que dê tempo, né? É importante chegar em Isaac, né? Em Isaac vai se cumprir, mas vamos ver como vai ser essa história de Isaac. Vamos lembrar, né? Todo mundo aqui já conhece um pouquinho a história. E a terceira, a bênção universal. Quem sabe quando aconteceu? Todas as nações da terra serão abençoadas em Ide pelo mundo inteiro, batizando-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a ressurreição de Cristo, ele soprou o Espírito Santo, foi o evangelho do domingo passado, tá? De Pentecostes. Soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse agora, vão por todas as partes, e batizem todos em nome da Trindade. Então, essa bênção abrâmica vai se cumprir com a evangelização. Bom? Com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito Santo, que eles têm que levar por todas as partes da terra. Aí se cumprem essas 3 promessas feitas lá 4.000 anos atrás. Muito bem, então ele sai da terra de Ur, né, com Sara, com Ló e com alguns servos, e começam a atravessar a terra inóspita, realmente, de Canaã. Eles param em Siquém. Siquém é Samaria. Bom, era a principal cidade da Samaria. Lembra? Samaritanos. Levante a mão quem foi para a Terra Santa. Pouquíssimas, eu preciso que mais. Tá bom. Mas os que foram conseguem ter mais o mapa. Ontem, quando a Márcia falou, né, eu fui para a Márcia, eu queria projetar, né, em todos esses lugares. Eu gosto de mapa, nos situa melhor. A gente consegue entender essa caminhada que é, essa grande aventura que viveu Sara com Abraão, né? Bom, é a metade da Terra Santa, por assim dizer, tá bom? É na metade. No norte, no tempo de Jesus, está a Galileia, no centro a Samaria e no sul está a Judéia. Jerusalém, Belém, está no sul. E mais no sul mais aqui pegado ao Mediterrâneo, está a Filistéia, Gaza. Bom, conhecemos um pouco, pelo menos pelas guerras, conhecemos, né, o mapa, né? Então, parado ali no meio da terra de Canaã, em Siquém, Deus se aparece novamente a Abraão, né? Reforçando essa aliança. Eu quero fazer uma aliança com toda a humanidade através de você, Abraão, sua esposa. Tá? E fala dessas promessas. Eu vou cumprir essas promessas. Né? E ele vê que está envelhecendo. E cadê? Nem Ló tem filhos. O que está acontecendo aqui? Né? Bom, mas ele está de passo e ali ele faz um altar para Deus em Siquém, na Samaria. Um altar para Deus que se apareceu ali e fez a promessa e falou: toda essa terra será sua, Abraão. Eu vou te dar essa terra, confia. Imagina só, Abraão sem soldado, sem nada, no meio de um monte de inimigo, por assim dizer, né? Tem que viver escondido, protegido, né? E Deus prometendo uma terra ali. Então ele continua descendo e chega até Negueb. Os que foram também para a Terra Santa, ali onde está Petra, a cidade nas cavernas, no deserto, tá? Negueb é o deserto. E ali vem uma carestia muito grande, e aí que eles têm que ir, então, né? Não tem solução, vão para o Egito. O Egito é um grande império, lembra? 4.000 anos atrás. Estamos falando de Ramsés, realmente, né? Tempo forte do Egito, eles vão para lá. E é quando se dá essa enganação, né? Da irmã, né? São expulsos, né? E mais que minha mulher é minha irmã, são expulsos, voltam, né? E nessa volta, o faraó deu muita riqueza para eles, tanto para Abraão, Sara, quanto para Ló. Então, começa aí brigas, né? Começa brigas entre Ló e Abraão e seus servos. Eles saem do Egito com servos. De fato, Sara sai com uma serva, Agar, que vai ser importante agora na história, Agar. Tá bom? Outra mulher da Bíblia, Agar, uma egípcia. Né? Então começa uma briga e Abraão diz para Ló. Mas olha só, porque isso rompia a ideia que tinha Ló, desculpa, Sara e Abraão sobre a descendência. A briga é tanta que Abraão diz: olha, Ló, você é meu sobrinho, eu te amo, não podemos brigar, melhor a gente separar. Você escolhe onde você quer ir, porque daí eu vou na direção contrária que você escolher. E Ló escolheu a parte mais fértil que havia na terra de Canaã, que era a parte toda que está junto ao Rio Jordão. Como tem rio, tem fertilidade, né? Mas aí estavam as cidades importantes da época, Sodoma e Gomorra. Né? E Abraão já fica com o coração apertado, não porque não porque Ló escolheu a melhor parte e deixou ele com o deserto, mas porque ele sabia que aquele povo era um povo que não temia nada a Deus. Sodoma e Gomorra era um povo realmente, né?
moralmente muito ruim. Aí era uma sodomia total, né? Orgia, esse tipo de coisa, né? Coisa ruim mesmo. E foi para lá porque lá era mais fértil, tinha mais comércio, tudo isso. Então, Abraão, né, começa a fazer aliança com alguns povos ali do centro da terra de Canaã e também Ló. Acontece que outros povos vêm e fazem guerra com Sodoma e Gomorra, e Ló estava lá e acaba envolto na guerra. Então aí aparece a figura de Melquisedeque. Já ouviram falar dele? Rei Melquisedeque, sacerdote e rei Melquisedeque. Então Abraão pede ajuda a ele e ele vai e resgata Ló. Quando vieram os inimigos destruir Sodoma e Gomorra, não aquela destruição que vamos falar depois, né? Mas fazendo guerra, salva Ló. Olha só como Abraão sempre teve um olhar misericordioso, bondoso com o seu sobrinho Ló. Foi resgatou ele, e Ló agradeceu depois do resgate, mas voltou, né? Voltou à paz, ele voltou, se separou outra vez, né? E aí sai essa figura misteriosa de Melquisedeque, que pela batalha, Abraão quis oferecer para ele um sacrifício, né? E ele faz o sacrifício de Melquisedeque com pão e o vinho, coisa que não se fazia, lembra? Os sacrifícios dos antigos povos eram com animais, e ele fez com pão e o vinho. Interessantíssimo, essa figura misteriosa de Melquisedeque. É o sacrifício que Cristo vai fazer, que nós celebramos na missa. Na oração litúrgica número 1, sabe que tem várias orações que o padre pode fazer para consagrar o pão e o vinho. Na número 1, que é a mais antiga, mais importante, se diz o nome de Melquisedeque. É só nessa que se diz. Assim como fez Melquisedeque, se diz ali o padre, lê, né, na oração. Tá? Essa é a figura de Melquisedeque. Bom, Sara e Abraão, então estão outra vez, Ló vai embora, depois vem o momento da troca de nomes. Lembra que Abrão e Sarai, de fato o nome de Sara e Abraão eram Abrão e Sarai. Sarai significava minha princesa. Esse i final é um sufixo que significa pertença, né? Propriedade. Então, minha princesa. Sara, princesa, Sarai, minha princesa. E Abrão, que eu não lembro o que significa o nome, né? Abrão. Abraão, é o que vai acontecer agora, né? Então eles voltam para aquele lugar de Siquém, lembra que eu falei que tinha feito, Abraão vai para lá, terra de Siquém, ele tinha feito o altar, e lá Deus mais uma vez se manifesta e faz uma aliança, um pacto de amor. Abraão, essa terra vai ser sua. É uma promessa que será cumprida. Bom, na sua vida ainda, tá? Não para sua descendência, é para você. Em você, todo mundo vai ser abençoado e a sua esposa... desculpa. Nesse momento, então, eu ia pular uma parte importante, de Agar. Abraão está com 99 anos. 99 anos, ele fala, Senhor, já estamos 10 anos aqui nessa terra, né? Cadê a promessa? Então, Sara fala, Abraão, tenho uma ideia. Vamos resolver isso, porque já não está lá conosco. Tenho uma ideia como resolver isso. Eu tenho uma serva, é minha propriedade, portanto, o filho que ela dar vai ser meu filho. Vamos resolver assim. Quantos anos tinha Sara? Eram 10 anos de diferença. Igual, 90 anos ali, 89 anos, 90 anos, né? E diz ali, Sara estava seca. Diz, Sara estava seca. Já não menstruava, já era impossível. E Deus estava esperando fazer cada vez mais impossível, né? Deus queria mostrar que ele atua no impossível, né? Então, nesse momento, Sara, claro, querendo resolver, ajudar Abraão. Como as mulheres aqui querem ajudar o plano de Deus, né? Todos nós queremos ajudar. Vamos ajudar a cumprir esse plano de Deus. E o meio político pode ser esse. Vou pegar minha escrava, né? E ofereceu, e Abraão, claro, gostou da ideia, né? Gostou da ideia e dormiu com Agar. E ela engravidou, né? Não, Agar é mais nova, tá? Agar é mais nova. Ela era novinha, né? Engravidou Agar, a escrava egípcia, serva de Sara, né? E de aí nasceu Ismael. Ismael, o primogênito de Abraão, mas não o primogênito da promessa, que seria de Sara. Né? Mas isso ainda estou adiantando um momentinho. Ela engravidou, mas quando ela engravida, ela começa a escrava a desprezar Sara. Eu engravidei, você nunca. Eu sou uma boa esposa. Eu devo ser esposa. Então Sara se sente mal com isso. Se sente mal e fala com Abraão. E Abraão fala, ok, vamos afastá-la então.
mas o filho eu vou assumir. Tá, mas essa mulher vamos afastar. E ela vai para o deserto chorar. Vai acontecer isso 2 vezes, tá? Ela vai para o deserto chorar e Deus se aparece a Agar. Agar, volta, porque você tem uma missão. O seu filho, né? Ainda que não é o filho da promessa, ele tem um papel muito importante. E aí vai nascer o povo dos ismaelitas. Tá? É um povo que fica naquele sul de Israel. São os palestinos hoje, tá bom? Os palestinos são ismaelitas todos. Dessa descendência. Então ele teve uma importância. E o de Isaac vai ser os israelitas. Tá? E olha só, desde aquele momento eles estão em briga. De verdade, olha, eles estão em briga desde aquele momento. Nunca deixaram de viver uma briga, nunca deixaram. Igualmente, os de Gaza, os filisteus. A guerra mais antiga que existe do povo de Deus é com os filisteus. Lembra a historinha, só para vocês entenderem? Lembra a historinha de Sansão? Contra quem batalha Sansão? Os filisteus. Dalila, a esposa, era uma filisteia. Tá? Foram os filisteus que cortaram, foi Dalila, né, que cortou o cabelo, foram os filisteus que prenderam Sansão, e Sansão derrubou todo o templo em cima dos filisteus. Tá? É uma briga que dura desde os de Gaza, para quem tem, tá? Com Gaza existe desde aquele tempo, antes, né, antes de tudo. É uma guerra que dura e acho que vai durar até o final dos tempos, né? Infelizmente. Por que eu comecei falando da serpente? Lembra? Falei de Eva, de Nossa Senhora. Essa luta vai demorar enquanto nós estamos nessa vida. O demônio ainda tem poder sobre esta vida, não vida eterna, esta vida. Uma das manifestações desse poder, da influência, não do poder, do demônio, são essas guerras, tá? São essas guerras. É presença do mal como uma pessoa, né? Um mal pessoal, que é o demônio, aqui no nosso meio, tá bom? O que acontece depois, então? Tem esse plano, volta Isaac, mas então Deus se aparece para Abraão outra vez. Abraão, tá? Isaac é seu filho, Ismael é seu filho, mas é através da sua esposa que eu prometi a descendência. Dessa seca, dessa galinha, tá? É através dela que eu vou manifestar o poder e você tem que confiar nisso. É nessa confiança. Não queira resolver o plano de Deus com suas mãos. E esse é o grande ensinamento para nós. Tá? Quantas vezes, né, começamos a entender os planos de Deus e queremos daí, já entendi, vou resolver isso. Quantas vezes? Vou dar uma ajudada, uma ajudinha. Quantas vezes, né? Porque somos humanos. Somos humanos, né? Mas Deus vai intervir sempre, né? O que ele nos pede é confiança. Confiança, não confiança cega, mas confiança. Confia nos sinais. Tá? Confia que eu vou agir. E a confiança requer paciência, esperar. Tá? De fato, a virtude sobrenatural da confiança é chamada esperança. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança, caridade e amor, né, são as virtudes teologais. Essa esperança é saber confiar. Bom, eu tinha colocado aqui até em italiano. Fé se diz fede em italiano e fiducia. Fiducia é esse ato, né, de me fiar, de confiar. É a fé que me leva a confiar, né? Tenho fiducia. Eu confio, né? Eu espero, porque eu creio que Deus vai agir. E é isso que Deus estava falando. Então diz a Abraão: Abraão, aqui faço a eterna aliança com você. Já não vai ser chamado Abrão, mas Abraão. Porque você vai ser pai de uma numerosa multidão. Uma numerosa. Então diz para ele: Abraão, vem para cá. Sai da tenda, sai para fora. Olha para o céu. Vou até ler. Eu gosto dessa passagem. Capítulo 15. Capítulo 15. Tem a pegadinha. Não falem as que conhecem a pegadinha, né? Não falem. Capítulo 15. E o Senhor levou-o para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se podes. E acrescentou: assim vai ser a sua descendência, Abraão. Abraão acreditou no Senhor, e isso lhe foi dado como crédito. Abraão acreditou no Senhor. Por que ele acreditou no Senhor? Como se manifestou essa fé? Foi pela fé. Como se manifestou essa fé? Abraão, consegue contar as estrelas? O que ele respondeu? Sim, ele respondeu sim, né? Ele respondeu não. Não.
E porque ele respondeu não, ele aceitou. Então vai dizer ali embaixo, esse é o versículo 6, daí versículo 12. Então o sol se pôs. Era de dia. Olha como Deus faz. Deus pegou Abraão, vem para fora. Sai da tenda. Era dia. Olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não. Mas ainda assim acredito que as estrelas estão aí. Né? Por isso, porque acreditas, você foi escolhido. É o que Deus nos pede. Né? Se ele tivesse contado as estrelas, pois já não tinha fé. Era matemática. Não existe já fé. A fé é acreditar naquilo que eu não consigo ver, que eu não sou capaz de ver. Foi acreditada a fé de Abraão. Olha que bonito, né? Temos que aprender Sagrada Escritura, né? E repito, aqui o interessante é Sara. E Sara, imagine só, Sara, meu Deus, que loucura tudo isso, né? Que loucura, porque ela não era com ela, era com Abraão tudo. E ela sempre acreditando. Não só em Deus através do seu esposo Abraão. É o contrário do que aconteceu com José e Maria. Lembra? O anjo, no caso, Gabriel não apareceu a José, apareceu a Nossa Senhora em primeiro lugar. A Nossa Senhora. E José foi convidado a acreditar na inocência de Maria, quando estava grávida, de que tudo era um plano de Deus. E naquele ruminar o plano de Deus, será que não é? O que Deus faz, então? Manda o anjo também para José. Vai acontecer a mesma coisa agora com Sara. Tá? Então aparecem as três figuras, né, na terra de Mambré. Mambré era uma pessoa. Né, esse lugar tem uma pintura muito famosa chamada, né, A Aparição das Três Pessoas em Mambré. Essas três pessoas, né, vamos falar delas domingo próximo agora, que é domingo da Santíssima Trindade, tá? Porque se representa, se intui, tá? Que essas três pessoas era uma manifestação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Que se apareceram em forma de pessoas, né? Aqui Abraão fala às vezes como pessoas, como anjos, como enviados de Deus, né? Cada momento ele chama de uma forma diferente esses três seres que apareceram ali, que mudaram o nome dele, então ele se dirige também para Sara, né? Sara, daqui a um ano nós vamos voltar aqui. E daqui a um ano Isaac vai estar em suas mãos. Você vai ser mãe e esse filho vai ser chamado Isaac. E por que Isaac? Porque ela riu. A palavra Isaac significa risada. Ela falou: eu sou velhinha, pessoal. Eu sou uma velhinha. Isso não dá para fazer. Verás daqui a um ano, né, o poder de Deus agir. E é o que acontece. Nesse meio tempo desse ano, botamos para Ló. Aqueles três personagens se apareceram, né, de propósito para anunciar isso e porque eles estavam indo a Sodoma e Gomorra salvar a Ló. Porque Abraão, e aqui está o papel importante de Abraão na história também, Abraão é o primeiro grande intercessor. Lembra aquela história, então, que desses três, dois vão até Ló, e aqui fala o Senhor, né, Abraão se deu conta que era Deus, fala o Senhor, né, ele se prostra na terra e fala, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né, rico em misericórdia, se lá na cidade de Gomorra tiver 50 justos, você seria capaz de preservar a cidade? Lembra essa historinha? E vai diminuindo até ficar só Ló e a família dele? E Deus, sim, por 50, mas aqui não tem 50. Se tiver 30, se tiver 40, se tiver 30, olha, Senhor, se só tiver Ló e a esposa, por Ló eu salvaria a cidade. Então mandou os dois lá, e acontece que o povo quer até abusar daqueles dois. Né? Toca na porta de Ló, traga esses dois para fora que a gente quer passar a noite com eles. Essa era a situação de Sodoma e Gomorra, né? Então, diante disso, os dois salvam Ló, os genros não querem sair, sai a mulher, as filhas de Ló, duas filhas, né? E nessa fuga cai o fogo do céu e destrói a cidade de Ló, de Sodoma e Gomorra. Né? Isso existe em ruínas também, né? Dessa destruição, né? Do enxofre. Então, na verdade, se acredita que foi um vulcão mais do que de cima, então o vulcão foi que explodiu, né? Essa é a definição da ciência. Foi um vulcão. Teve duas filhas, que vai continuar a história agora com elas, as safadas, né? Por quê? É resgatado e levam ele para uma cidadezinha.
né? Levaram Ló, a esposa, os anjos falaram, os anjos, ou aquelas duas pessoas, falam para vocês confiem, caminhem, não olhem para trás. Deixa a vida para trás, aquela vida que tiveram cômoda. Agora, o plano é diferente. Ela se volta para trás e tem a famosa transformação em estátua de sal, de pedra, né? Tá? Então, por isso que a mulher fica e caminha Ló com as duas filhas. Os homens deixam ele numa cidade, passa o tempo, elas falaram, opa, nós ficaram numa cidade vazia também, só eles, pensavam que não existia mais ninguém, que tudo na cabeça delas, o mundo todo foi destruído, não sobrou ninguém, só elas duas e o pai. Então elas falaram, bom, o nosso pai nunca vai querer passar a noite conosco, vamos povoar a terra. Essa é a ideia que elas têm, vamos povoar a terra. Então elas embebedaram o pai, né? Passaram a noite com ele e as duas ficaram grávidas. E de aí nasceu também dois povos que existem até hoje. Os Moabitas, Moabe, a terra de Moabe, é povoada por uma das filhas, e a terra de... não lembro o nome da outra agora, tá bom? Mas a terra de Moabe, eu trouxe só para dizer o nome certo da cidade. Uma são os Moabitas. Aqui tá. Quanta coisa, né? Então, a mais velha deu à luz a um filho e o chamou Moabe. Daí vai vir os Moabitas, tá bom? Também a mais nova deu e chamou Amon, os Amonitas. Tá? Amonitas é um povo, e depois os Moabitas, outro povo, que sai dessas duas filhas de Ló. Tá bom? Olha só quanta coisa, né, que tem na Bíblia aí, escondida só nesse pedacinho, tá? A história de Abraão vai do finalzinho do 11 até o 17, até o 20, 22. Tá? Até o 22, vai. O 23 já começa a falar da história de Isaac casando com Rebeca e tudo isso, tá? Mas até o 22 vai falar de Sara. Termina o capítulo 22 com a morte de Sara. Tá? Ela não é imortal, não. A gente vai chegar nela agora. Então, essa é a história. E depois desse contar toda essa história das filhas de Ló volta, porque passou o ano e aparece Deus outra vez, né? E o que acontece? Sara dá à luz a Isaac. A promessa se cumpre. Falta ainda a terra prometida, eles ainda são nômades nesse momento, tá bom? Nasce Sara. Nasce Isaac, o filho da promessa. E Deus fala, esse é o filho da promessa, Isaac. Nasce o filho da promessa. E aqui vem a grande prova para os pais agora. Cresce, 12 anos se passam, Ismael é expulso com a mãe Agar, eles estão no deserto, né? E Agar e Ismael estão no deserto, e Deus se aparece outra vez, porque choras, mulher? Olha só, por que choras, mulher? Lembra essa frase? Foi Jesus para Maria Madalena. Por que choras, mulher? É a mesma frase, né? Por que choras? Você tem uma missão que cumprir. Levanta, renega. Vamos ver que não renega totalmente. Vamos ver, vocês vão ver agora, né? Porque depois vai falar dele outra vez. Com Abraão. No final do 21, início do 22 capítulo, né, vai falar dele na hora da morte de Sara. Ele reaparece, né, para prestar homenagem a Sara, né, e consolar o pai Abraão. Né? Ele não foi odiado por Abraão, ao contrário, Abraão chora muito. Esse é um momento muito duro para Abraão, despedir o seu filho, né, filho da escrava Agar. Para ele doeu muito no coração. Está descrito, né, a dor de Abraão nesse momento, quando tem que mandar. Mas se ficasse, ia haver briga entre os dois irmãos. Porque um era o primogênito, mas o outro era o da promessa. Isso vai acontecer na segunda geração. Jacó era o primogênito. Os filhos de... Desculpa, Esaú era o primogênito. Os filhos de Isaac era Esaú e Jacó. Quem que vai levar a promessa? O mais novo. Igual aqui, igual na... Tá? Na mesma coisa com os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Não é Rubem que vai levar, é José, tá? Que é o penúltimo, não é nem o último. Benjamim era o mais novinho, né? José era o sonhador. É muito bonita essas histórias. É muito bonito. Mas vamos voltar lá. Ismael vai, então Deus fala, toma Israel, toma e come. Então aparece ali uma fonte, se alimentam e fala, ele vai ser chefe de um exército mais numeroso ainda. E né? Pode ver, os palestinos são muito mais numerosos que os
israelitas. Ele vai ser chefe de uma população ainda maior do que a de Isaac. Ele tem uma missão também a cumprir. E despede eles nesse momento. Então volta para Isaac. Então Deus diz para Isaac: toma seu filho, Abraão, pega seu filho Isaac, o filho da promessa, e diz assim a frase: a quem tu tanto amas, a quem tu mais amas, toma ele e vai oferecê-lo em holocausto. Imagine só. Não tinha idade. 12 anos. Imagine só. Né? E Abraão tinha 110, 112, 112, né? Mas imagine só para Abraão a dor no coração, e não só no coração, o curto-circuito que começa a dar em Abraão. Peraí, tudo o que aconteceu até agora foi porque Deus me tirou da terra dos meus pais para uma terra que ainda não possuo, né? Me promete um filho, faz esse filho nascer de modo impossível e agora me manda acabar com ele? Imagina o curto-circuito na cabeça de Abraão e de Sara, quando Abraão tem que falar para Sara isso. Sara, olha, nosso filho amado, a quem Deus nos deu, essa noite ele vai morrer. E eu que vou matar ele, tá bom? Essa é a palavra de Deus. Imagine só, né? São pessoas da fé. As crianças da catequese ficam chocadas com Mas a parte da história. Mas é chocante. Uhum. É loucura. Eu coloquei que é loucura de Deus, né? Eu escrevi aqui, loucura de Deus. Mas tem um propósito isso, né? Fazer que a gente acredite, confie. E sabe como continua a história, né? Eles estão caminhando, subindo, deixa os servos lá embaixo, chega na metade da montanha Moriá, né? E Isaac, de repente, cai a ficha em si. Pô, pai, estamos levando já o fogo, estamos levando a faca e a lenha. Cadê o cordeiro para ser imolado? Cadê o cordeiro? E Abraão diz: meu filho, imagine só, olhando para o filho, nos olhos, dizer: meu filho, não se preocupe, Deus proverá. Né? Essa frase é importante. Deus vai prover o cordeiro, meu filho. E proveu, claro. 2000 anos depois disso, né? Que é Jesus. Deus proveu o cordeiro. Foi Jesus, no Monte Moriá, tá? Que é muito próximo do Monte do Calvário, se não for o mesmo. Né? Não sabemos com certeza qual que era o Moriá, mas era o morro onde está construído Jerusalém. O Calvário está nas aforas de Jerusalém, né? É o mesmo morro, é a mesma montanha. Deus vai prover o cordeiro, né? E chega lá, amarra o filho, imagine só, coitado do filho vendo o pai amarrando ele, né? Preparando o fogo, levantando a faca para cortar-lhe o pescoço, né? E Deus fala: para, né? Abraão, espera aí, né? Provaste a sua fidelidade, a sua fé. Provaste a sua fé. Só nas histórias bíblicas mesmo, né? Porque eu acho que com a gente nem sequer fala: Deus vai falar para outro isso, né? Tchau, eu vou esconder meu filho aqui. Nada, nunca mais vou passar perto da montanha. Lembra? O índio, Juan Diego, com Nossa Senhora, vou contornar. Essas coisas difíceis aí, melhor fugir, né? Me esconder. Bom, é a tentação nossa, né? Então Deus aí salva a Isaac. Provaram a fé. Nossos patriarcas, Abraão e Sara. Volta a Isaac, cresce e diz, né, que com 127 anos faleceu então Sara. Passaram alguns anos, cresceu o menino, já era um jovem, e Sara morre. E aqui que entra, então, o cumprimento da promessa. É porque Sara morre, que o esposo apaixonado por ela, que é Abraão, diz: ela precisa de um lugar. Então ele pegou a riqueza dele e comprou, né? E tem todo aqui o capítulo falando como foi a compra do terreno onde foi sepultada Sara. Foi porque ele pegou a riqueza que ele tinha para comprar o lugar do sepulcro de Sara, que a partir daí já não são nômades, eles têm um lugar deles, com o nome deles, propriedades deles na terra prometida. Olha o papel de Sara, até morta, ajuda a cumprir o plano de Deus, né? Foi pela morte de Sara que se cumpriu a terra prometida. Depois o povo vai voltar para o Egito, lembra, né? Vai ser escravo, né, com Jacó, mas até Jacó, eles têm a terra prometida. Tá? Bem a Caristia, eles têm que ir para o Egito e depois eles vão voltar com Moisés. Tá? Mas ali com Moisés, com Abraão e Sara,
é quando se compra a terra, um pedaço da terra prometida, e já não são nômades, estão assentados, né, na terra prometida. Tá? E nesse momento que, então, estão os filhos, os 2 filhos estão aí, Ismael vem também, não é filho de sangue dela, mas está aí, né, consolando o pai. Tem um nome aqui do Senhor. Existiam esses povos, tinham suas terras. Por exemplo, esse rei que eu falei antes, Abimeleque, tá? Ele era rei não só da costa, né? Não sei se você sabe, Gaza ali fica na costa, né? Mas era costa e um pouco do deserto também para dentro, né? Então haviam vários reinos pequenos, chefes feudais, né? Na verdade não eram propriamente reis, eram chefes feudais. Existiam cidades nesse tempo. Jericó é a cidade mais antiga que se encontrou até hoje. Jericó já existia. Jericó não foi destruída, mas estava muito próxima de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Onde ficava Sodoma e Gomorra? Mar Morto. No Mar Morto. Tá? Porque o mar está morto. Né? Uma das teorias bíblicas foi pela destruição das cidades, né? Que está agora voltando à vida. Mas isso é para outro momento. Outro momento a gente vai falar do Mar Morto, né? Em outra conversa que a gente possa ter. Tá? Então, aí se cumpre. Tá? E aí está Sara. 10 minutos tem? 8. Bom, importei rapidinho. O que podemos nós aprender de tudo isso? Vamos ver. Eu tirei 3 lições para a gente pensar, né? Não é que tem assim concretamente. Vamos responder, né? O nome de quem comprou. Vamos buscar a resposta. Está na Bíblia, pessoal. Então, quem tiver a Bíblia pode ajudar. Deve estar ali pelo capítulo, já último, 20 ou 21. Está no 22 mesmo. Abraão compra a sepultura, é o 23, tá? Morreu em Cariate. Então, comprou essa terra de Cariate, que de fato não se sabe onde fica. Tá? Se sabe que Abraão foi enterrado ali. Quando Abraão morre, ele fala: eu quero estar junto à minha esposa, a quem tanto amei. Olha só, Abraão amava profundamente Sara, né? A bela princesa Sara. Quando mudou o nome de Sara, Sarai era minha princesa. Sara significa a rainha de todos, tá? Rainha e de todos. Já não é particular. Porque lembra a promessa? Já através de você, todas as nações, de vocês, todas as nações vão ser abençoadas na fé, né? Na fé que hoje nós professamos. Por isso que Sara é a nossa matriarca. O título eu dei por causa disso, desse momento, né? Do nome de Sara. Deixa de ser Sarai para ser Sara, a mãe de todos nós, né? A nossa grande matriarca. Então comprou o terreno de... Esse é o nome do lugar, mas o nome da pessoa. Filho de Seor, suplicar em nome de Efron. Efron era o nome, tá bom? O terreno vale 4.000 quilos de prata entre nós. E o que significa isso? Enterra tua defunta quando quiseres. Porque ele pagou a Efron, tá, esse terreno. Era o nome do dono ali da terra, que vendeu para que a terra prometida se cumprisse. Tá bom? O que podemos aprender? 3 coisas. Né? Em primeiro lugar, fidelidade ao esposo. Fidelidade ao esposo. Que difícil, né? Tantas contrariedades. Na verdade, hoje em dia, os esposos também não é que são muito bons, né? Não todos. Graças a Deus é que tem santos esposos entre vocês, né? Entre os seus maridos. Então, fiel ao marido, né? Ao esposo. Acreditou nas loucuras, eu coloquei, né? Teve fé fidúcia também. Mesmo que do jeito dela, como nós. Isso temos que aprender também dela. Ela quis ajudar o plano de Deus com toda a boa vontade. Lembra, Agar? Isso. Ela foi uma colaboradora não passiva, ativa. Ativa, aceitando ser irmã para salvar a pele do esposo irmão, né? Aceitou tudo isso, né? Para que se cumprisse o plano de Deus. Ela queria que se cumprisse o plano de Deus. Por isso que ela renunciou, às vezes, o status de esposa, se fez irmã. Por isso que, né, trouxe a escrava com toda boa intenção, né? Confiança, ainda que do jeito dela, humana, errando. Como nós erramos na tentativa, espero que errando tentando fazer o certo, né? Não errando de propósito, né? Fugindo do plano de Deus.
A revelação tinha sido ao marido, mas ela acreditou sempre, né? E aqui eu coloquei, aqui que entrava o pensar no caso de Maria e José. Então, primeira coisa, a fidelidade ao esposo e fiducia, confiança. Segundo coisa que podemos aprender a colaborar com o plano de Deus na família. Na família, não só para mim, para a família. Aqui que estava envolto não era Abraão, não era Sara, não era Isaac, era a família. Plano de Deus na família. Deus escolheu uma família para começar a história da salvação. Uma família. Não uma pessoa, uma família. O papel da família. E aqui eu coloquei uma pergunta para que nós pensemos. Qual é o meu papel na minha família? Qual é o meu papel? Como estou desempenhando o meu papel na minha família? E terceiro, reconhecer que não é fácil entender o que é certo. Muito menos qual é a vontade de Deus. Não é fácil reconhecer qual é a coisa certa a ser feita. Não é fácil. Por isso, a necessidade do Pentecostes, como nós celebramos domingo passado. Tem que vir Deus iluminar o mundo, mas também iluminar a minha inteligência. Sabe qual é a definição de verdade, segundo a tradição católica? Nunca ouviram falar? É, agora não me foram as palavras, né? Mas eu dou aula disso toda quarta-feira. É o conhecimento certo, né? Desculpa, é a adequação, né? A equiparência entre a coisa real e o que eu tenho aqui a respeito dela. Não é fácil, mas isso é a verdade. É quando coincide o que eu tenho aqui dentro a respeito disso que realmente está aqui. Mas a verdade está na coisa e está também em mim. Quando essa mesma verdade coincide, aí está a verdade, né? Mas não é fácil chegar a isso. Ainda mais nesses planos de Deus. Então, reconhecer que não é fácil. Temos que ser humilde e falar, não é fácil. Mas eu tenho que estar buscando isso. Estar aberto. Né? E pedir ajuda daquele que vai me iluminar e iluminar a coisa. Né? A mesma luz de Deus que ilumina o objeto tem que me iluminar para que aconteça essa concordância, né? Do que existe lá e existe aqui. Né? Então, reconhecer que não é fácil entender o certo, a vontade de Deus, mas estar sempre em busca da verdade. Essa é a nossa tarefa, estar sempre em busca da verdade. Tá bom? Bom, isso que eu tinha preparado para nós hoje. Queria terminar com vocês hoje, sábado, dia de Nossa Senhora, devocional. Vamos terminar com uma Ave Maria para ela.